Era uma manhã de domingo de 1996, quando Eduardo resolveu fazer um caminho diferente para voltar de uma reunião. Aos 32 anos, era dono da construtora Horizonte Vivo, uma empresa que crescia rápido na capital, mas que também fazia sua rotina parecer sempre igual. Reuniões, contratos, jantares elegantes e pessoas interessadas apenas no dinheiro que ele tinha. Naquele dia, o trânsito foi desviado por causa de uma festa de bairro e ele acabou passando pela Feira das Acácias. Assim que baixou o vidro do carro, sentiu um cheiro irresistível de pastel fritando na hora e caldo de cana recém-moído. Sem pensar muito, estacionou. Fazia anos que não comia numa feira. Enquanto caminhava entre as barracas, ouviu uma voz animada dizendo: "Se experimentar uma vez, vai querer voltar todo domingo." Eduardo sorriu antes mesmo de olhar quem tinha falado. Atrás da barraca estava Madalena, uma jovem de 27 anos, cabelos presos num coque meio bagunçado, avental enfarinhado e um sorriso que parecia iluminar o lugar. Ela trabalhava ao lado da mãe e do irmão mais novo desde adolescente. Não tinha vergonha da vida que levava. Pelo contrário, sentia o orgulho de cada cliente conquistado. Eduardo pediu um pastel de carne com queijo e um copo de caldo de cana. Enquanto esperava, viu Madalena brincando com uma criança que queria ajudar a mãe a carregar as compras, conversando com idosos pelo nome e ainda encontrando tempo para rir de uma piada feita por um feirante vizinho. Havia alguma coisa nela que não combinava com a pressa do mundo. Quando entregou o pedido, Madalena perguntou: "Primeira vez por aqui?" Eduardo confirmou. Ela respondeu sorrindo: "Então já fica sabendo. Quem come nosso pastel uma vez sempre arruma desculpa para voltar." Eduardo riu e disse que aquilo parecia propaganda. Ela respondeu: "E funciona." Os dois deram risada. Ele se sentou num banco de madeira perto da barraca. O pastel estava tão bom que, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo almoçou sem olhar para o relógio. Antes de ir embora, voltou apenas para agradecer. Madalena estranhou. Pouca gente voltava só para dizer que gostou da comida. "Achei que você vinha reclamar", brincou ela. Eduardo respondeu: "Pelo contrário, acho que encontrei o melhor almoço da cidade." Ela sorriu daquele jeito espontâneo que ele começava a perceber que era raro. Ao entrar no carro, Eduardo olhou pelo retrovisor e viu Madalena atendendo outra fila de clientes, sempre com o mesmo carinho. Sem entender direito o motivo, pensou que talvez no domingo seguinte valesse a pena passar por aquele caminho outra vez. O domingo seguinte chegou mais rápido do que Eduardo imaginava. Durante toda a semana, ele tentou convencer a si mesmo de que só queria comer outro pastel, mas no fundo, sabia que havia outro motivo para voltar à Feira das Acácias. Assim que estacionou o carro, Madalena o reconheceu de longe e abriu um sorriso divertido. "Olha só, eu falei que você ia arrumar uma desculpa para voltar." Eduardo levantou as mãos, fingindo se render. "Você venceu. O pastel realmente é bom." Ela respondeu rindo. "Tenho certeza de que foi só por causa do pastel." Enquanto preparava o pedido, os dois começaram a conversar como se já fossem velhos conhecidos. Madalena descobriu que ele gostava de música sertaneja da época, principalmente das duplas que tocavam no rádio durante as viagens. Eduardo contou que passava mais tempo dentro do carro do que em casa. Ela respondeu que sonhava em fazer uma viagem pelo interior um dia, mas ainda não tinha conseguido sair da rotina da feira. Na semana seguinte, Eduardo apareceu de novo, depois na outra. Sem combinar, aquele encontro de domingo virou um costume. Às vezes ele chegava cedo antes do movimento aumentar e ajudava a carregar algumas caixas sem fazer alarde. Os feirantes começaram a brincar dizendo que Madalena tinha arrumado um ajudante elegante demais para quem dizia que só sabia assinar contrato. Ela ria das provocações enquanto Eduardo fingia não ligar. Certa manhã, tentando mostrar que também tinha talento na cozinha, ele insistiu em ajudar a fechar um pastel. Madalena explicou o jeito certo, mas ele apertou a massa com tanta força que o recheio escapou pelos lados e caiu inteiro sobre o avental dele. A barraca inteira caiu na risada. Até os clientes começaram a brincar, dizendo que aquele pastel tinha desistido de ser vendido. Eduardo ficou vermelho de vergonha, mas entrou na brincadeira. Madalena, segurando o riso, pegou um pano para limpar o avental dele
e disse baixinho: "Acho melhor você continuar administrando empresa. Isso aqui ainda não é sua especialidade." Ele respondeu: "Ainda bem que você tem paciência para ensinar." Pela primeira vez, os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, olhando um para o outro. Foi um daqueles momentos simples que nenhum dos dois soube explicar. A partir daquele dia, Eduardo começou a aparecer também durante a semana, sempre no fim da tarde, quando conseguia escapar do trabalho. Comprava um caldo de cana, sentava em um banco próximo e conversava alguns minutos antes da feira fechar. Madalena gostava da companhia dele porque Eduardo nunca tentava impressioná-la. Não falava de dinheiro nem de negócios. Era apenas um homem educado, curioso e disposto a ouvir suas histórias. O que ela não sabia era que Eduardo escondia um detalhe importante sobre sua vida. Ele nunca dizia onde trabalhava. Quando perguntavam sua profissão, respondia apenas que cuidava de uma empresa da família. Não era exatamente uma mentira, mas também estava longe de contar toda a verdade. E esse segredo, mais cedo ou mais tarde, mudaria completamente a história dos dois. Os encontros de fim de tarde passaram a fazer parte da rotina dos dois. Quando Eduardo conseguia sair mais cedo do trabalho, ia direto para a Feira das Acácias. Às vezes, levava um disco novo que havia comprado para emprestar a Madalena, porque ela adorava ouvir música enquanto preparava os recheios para o dia seguinte. Em troca, ela sempre separava um pastel ainda quentinho e dizia que cliente especial também precisava ser bem alimentado. A amizade crescia de um jeito tranquilo, sem pressa. Numa sexta-feira, a feira estava encerrando mais cedo por causa de uma chuva forte. Madalena e o irmão corriam para guardar tudo antes que o vento levasse as lonas. Sem pensar duas vezes, Eduardo tirou o paletó, arregaçou as mangas e começou a ajudar. Os três conseguiram salvar quase toda a barraca antes do temporal cair de vez. Molhados da cabeça aos pés, acabaram se abrigando debaixo da cobertura de uma antiga banca de revistas. Madalena começou a rir ao olhar para Eduardo completamente encharcado. "Agora sim você está com cara de quem trabalha na feira", ele respondeu sorrindo. "E quer saber, não foi nem um pouco ruim." Ela olhou para ele por alguns segundos e percebeu que aquele homem realmente gostava de estar ali. Não havia fingimento. Enquanto esperavam a chuva diminuir, dividiram um pedaço de bolo de fubá, que a mãe de Madalena sempre levava para o fim da tarde. Foi um momento simples, mas que ficou guardado na memória dos dois. Dias depois, Eduardo recebeu um convite para um grande jantar com empresários e políticos. Vestiu um terno caro, entrou no restaurante mais elegante da cidade e, quando o garçom trouxe o cardápio cheio de pratos sofisticados, percebeu que não tinha vontade de estar ali. Sem conseguir evitar, lembrou do pastel, do caldo de cana e das risadas na feira. Sorriu sozinho. Na manhã seguinte, apareceu na barraca de Madalena com um saquinho de balas de hortelã que havia comprado numa viagem. "Achei que você ia gostar", disse um pouco sem jeito. Ela agradeceu e contou que aquelas eram suas favoritas desde criança. Os dois passaram boa parte da manhã conversando até que um carro preto parou em frente à feira. Dele desceu Álvaro, diretor financeiro da construtora Horizonte Vivo. Assim que viu Eduardo, caminhou apressado e disse sem perceber quem estava ouvindo: "Doutor Eduardo, finalmente encontrei o senhor. A reunião com os investidores foi adiada para amanhã. Todos estão esperando sua confirmação." Madalena congelou por um instante. "Doutor? Investidores? Construtora Horizonte Vivo?" Ela conhecia aquele nome. Era uma das maiores empresas da região. Eduardo percebeu que não havia mais como esconder a verdade. Álvaro entrou novamente no carro e foi embora. O silêncio tomou conta da barraca. Madalena olhou para Eduardo e perguntou, com a voz calma, mas decepcionada: "Então, você é o dono daquela construtora famosa?" Eduardo confirmou com a cabeça. Ela respirou fundo e perguntou outra coisa, dessa vez olhando nos olhos dele: "E por que nunca me contou?" Ele tentou explicar que queria ser conhecido apenas como Eduardo, sem o peso do dinheiro nem da posição que ocupava. Mas naquele momento, qualquer justificativa parecia pequena demais. Madalena apenas respondeu: "Eu não me importo com o que você tem, mas me importo quando escondem quem são de verdade."
Sem dizer mais nada, voltou a atender os clientes. Pela primeira vez desde que tudo começou com um pastel e um copo de caldo de cana, Eduardo foi embora sem conseguir arrancar um sorriso dela. Eduardo passou a semana inteira pensando na conversa com Madalena. Pela primeira vez em muitos anos, percebeu que o dinheiro não podia resolver tudo. No domingo seguinte, foi até a Feira das Acácias, mas encontrou a barraca sendo atendida apenas pela mãe de Madalena e pelo irmão. Ao perguntar por ela, ouviu que tinha saído cedo para resolver algumas compras no mercado municipal. Ele entendeu o recado. Madalena simplesmente não queria encontrá-lo. Mesmo assim, deixou um pequeno pacote sobre o balcão. Não era uma joia, nem flores caras. Era apenas um disco de vinil de uma dupla sertaneja que ela havia comentado, semanas antes, que sonhava comprar. Junto, um bilhete dizia: "Desculpe por esconder uma parte da minha vida. Nunca escondi quem eu era quando estava ao seu lado." Quando Madalena voltou e encontrou o presente, ficou emocionada, mas guardou o disco sem dizer nada. Ainda precisava colocar os pensamentos no lugar. Enquanto isso, Eduardo enfrentava outro problema. Seu pai, Augusto, descobriu que o filho estava frequentando a feira e não gostou nem um pouco da história. Para ele, Eduardo deveria se casar com alguém do mesmo círculo social. Uma mulher que ajudasse a fortalecer os negócios da família. Ao saber que a moça trabalhava vendendo pastéis, foi direto. "Você passou a vida inteira construindo um nome. Não jogue tudo fora por causa de um romance que não tem futuro." Eduardo respondeu com firmeza: "O nome que eu construí vale muito menos se eu tiver que abrir mão da pessoa que me faz feliz." A discussão terminou sem acordo. Dias depois, um fiscal apareceu na Feira das Acácias dizendo que algumas barracas seriam interditadas por supostas irregularidades. Os feirantes ficaram desesperados. Madalena percebeu que havia algo estranho. Alguns comerciantes da região comentavam que um grupo queria acabar com a feira para construir um estacionamento privado no terreno. Ela reuniu os feirantes, organizou toda a documentação e foi conversar pessoalmente com a prefeitura. Eduardo soube do problema, mas tomou cuidado para não interferir usando sua influência. Sabia que Madalena não gostaria disso. Em vez disso, colocou discretamente um advogado da empresa para orientar os feirantes sobre os documentos necessários, sem dizer que havia sido ele quem pediu ajuda. Depois de alguns dias de tensão, ficou provado que a tentativa de fechar a feira era baseada em denúncias sem fundamento. Os comerciantes comemoraram como se tivessem vencido uma grande batalha. Naquela mesma tarde, Madalena descobriu por acaso que o advogado tinha sido enviado por Eduardo. Ela percebeu que ele poderia ter resolvido tudo com um telefonema, mas preferiu ajudá-los sem tirar o mérito de ninguém. Pela primeira vez desde a decepção, ela começou a enxergar que o homem por quem estava se apaixonando continuava sendo o mesmo Eduardo, que carregava caixas, ria dos próprios erros e fazia questão de tomar caldo de cana sentado no banco de madeira da feira. Depois da confusão na feira, Madalena resolveu procurar Eduardo. Ela o encontrou no mesmo banco de madeira onde, meses antes, ele havia experimentado o primeiro pastel. Sentou ao lado dele e, por alguns segundos, nenhum dos dois disse uma palavra. Foi ela quem quebrou o silêncio. "Obrigada por ajudar, e principalmente por não tentar resolver tudo como se fosse dono da situação." Eduardo sorriu de leve. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria por quem gosta." Madalena abaixou os olhos um pouco envergonhada. "Eu fiquei magoada porque achei que você não confiava em mim, mas também percebi que durante todo esse tempo você nunca me tratou diferente. Quem mudou fui eu quando descobri quem você era." Eduardo respirou fundo e respondeu: "Eu tinha medo de que, no dia em que você soubesse a verdade, deixasse de olhar para mim e passasse a enxergar apenas o empresário." Ela sorriu com doçura. "Demorou um pouco, mas agora eu consigo enxergar os dois e gosto dos dois." Pela primeira vez, Eduardo segurou a mão dela. Não havia promessas grandiosas, apenas a certeza de que aquele sentimento tinha sido construído com calma, conversa e respeito. Os domingos voltaram a ser leves, mas nem todos estavam felizes com aquela aproximação. Augusto continuava tentando convencer o filho a desistir do relacionamento. Chegou até a procurar Madalena,
acreditando que ela se afastaria ao ouvir algumas palavras duras. Encontrou-a fechando a barraca no fim da tarde e falou sem rodeios: "Você é uma boa moça, mas pertence a um mundo diferente do meu filho. Ainda dá tempo de evitar sofrimento para vocês dois." Madalena ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, respondeu com educação, mas sem abaixar a cabeça: "O senhor tem razão em uma coisa. Nós viemos de mundos diferentes, mas educação, respeito e caráter não dependem da conta bancária de ninguém. Se um dia eu me afastar do Eduardo, será por escolha minha. Nunca porque alguém decidiu que eu não sou boa o bastante." Augusto ficou sem resposta. Pela primeira vez, alguém enfrentava sua arrogância sem gritar, sem ofender e sem demonstrar qualquer interesse no dinheiro da família. Naquela noite, ele começou a se perguntar se havia julgado Madalena cedo demais. Enquanto isso, Eduardo preparava uma surpresa. Descobriu que, desde menina, o maior sonho dela era transformar a barraca da família em uma pequena lanchonete, onde pudesse manter as receitas da mãe e criar novos sabores de pastel. Em vez de oferecer dinheiro, decidiu ajudá-la de outro jeito. Usou sua experiência como empresário para desenhar um projeto simples, mostrando como aquele sonho poderia se tornar realidade passo a passo. Quando entregou a pasta a Madalena, disse apenas: "O sonho continua sendo seu. Eu só quero caminhar ao seu lado enquanto ele acontece." Ela segurou a pasta com os olhos marejados. Naquele instante, percebeu que não havia se apaixonado pelo dono de uma construtora. Tinha se apaixonado pelo homem que acreditava nela antes mesmo de qualquer sucesso acontecer. Alguns meses depois, a Feira das Acácias estava mais movimentada do que nunca. A notícia de que os pastéis de Madalena eram os melhores da região já havia se espalhado por vários bairros. Naquele domingo, porém, o movimento tinha um motivo especial. Eduardo convidou discretamente a família dela, os feirantes e até alguns funcionários da construtora para uma pequena comemoração. Sem que Madalena soubesse, um antigo galpão próximo à feira havia sido reformado. Quando ele a levou até lá e abriu a porta, ela ficou sem palavras. O lugar tinha mesas de madeira, uma cozinha bem equipada e uma placa simples na entrada: Cantinho da Lena. Não era um restaurante de luxo. Era exatamente como ela sempre sonhou: um lugar acolhedor, com cheiro de pastel saindo na hora, caldo de cana fresco e espaço para receber as famílias que frequentavam a feira havia tantos anos. Madalena se virou para Eduardo com os olhos cheios de lágrimas. "Você comprou isso para mim?" Ele sorriu e respondeu: "Não, você conquistou isso. Eu só ajudei o sonho a sair do papel. O negócio continua sendo seu, do jeito que você sempre quis." Nesse momento, Augusto apareceu ao lado dos dois. Madalena ficou surpresa, sem saber como reagir. O homem respirou fundo e disse: "Passei a vida acreditando que sucesso era ensinar meu filho a ganhar dinheiro. Você me mostrou que sucesso também é encontrar alguém que caminhe ao nosso lado por amor. Eu estava errado." Em seguida, estendeu a mão para Madalena. Ela apertou a mão dele e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Augusto completou: "Se você me permitir, gostaria de experimentar o famoso pastel que fez meu filho trocar tantos jantares sofisticados pelos domingos na feira." Todos riram. Minutos depois, os feirantes lotavam o novo salão, contando histórias, lembrando dos dias difíceis e comemorando aquela nova fase. Eduardo e Madalena observavam tudo de uma mesa no canto. Ela segurou a mão dele e perguntou baixinho: "Você se arrepende de ter parado naquela feira por causa do trânsito?" Eduardo sorriu daquele jeito tranquilo que ela já conhecia. "Foi o melhor desvio da minha vida." Ela respondeu: "Ainda bem que você resolveu acreditar na propaganda da moça do pastel." Os dois riram e se beijaram enquanto os aplausos tomavam conta do salão. Com o tempo, o Cantinho da Lena virou um ponto conhecido na cidade. Mas, apesar do sucesso, havia uma tradição que nunca mudou. Todos os domingos, antes de abrir o salão, Eduardo e Madalena montavam uma pequena barraca na Feira das Acácias. Faziam questão de servir os primeiros pastéis e os primeiros copos de caldo de cana com as próprias mãos. Sempre que algum cliente perguntava como aquela história tinha começado, Madalena olhava para Eduardo e dizia sorrindo: "Tudo começou com um pastel e um copo de caldo de cana."
E toda vez que ele ouvia essa frase, tinha a mesma certeza daquele domingo de 1996. O maior patrimônio que havia construído na vida não era uma empresa, mas o amor que encontrou no lugar onde menos esperava. E assim chegou ao fim mais uma linda história de amor, mostrando que, às vezes, os melhores encontros acontecem quando a vida muda os nossos planos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que um amor como o de Eduardo e Madalena ainda pode acontecer nos dias de hoje? Ou esse tipo de romance ficou no passado? Me conta aqui nos comentários, porque eu vou adorar ler o que você pensa. E se você gostou dessa história, seu apoio faz toda a diferença. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que também ama um bom romance. E se ainda não faz parte do canal, aproveite para se inscrever. Assim, você não perde as próximas histórias que estão chegando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.